Nós sabemos que o pecado ele tem como consequência a morte espiritual para aquele que o comete. Mas você sabe como você tem a capacidade de vencer o pecado? Que ferramentas você pode utilizar para poder resistir ao diabo, como a palavra de Deus nos ensina, para que ele possa fugir de você? Meu nome é Rodrigo Ferreira e nós estamos começando mais um Café com Palavra. Fique conosco até o final e eu tenho certeza que esse vídeo irá edificar a sua vida. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez para poder trazer um pouco mais de conhecimento a respeito da palavra e da sua importância para você e para mim também como cristão. E uma das maiores dificuldades que nós encontramos no mundo de hoje são pessoas que têm sido de alguma forma escravizadas pelo pecado. Muitas pessoas me perguntam ou chegam até mim às vezes perguntando através das redes sociais principalmente, como é que eu consigo deixar de cometer aquele pecado que tanto tem me escravizado? Eu não consigo abandonar as velhas práticas depois que eu me converti. Qual é o segredo para poder eu conseguir finalmente ser liberto do pecado? Nós sabemos que o pecado nada mais é do que uma tentação para que você receba ali um convite ao pecado. Ou seja, o diabo se utiliza dessa ferramenta que é o pecado para fazer com que você cada vez mais esteja longe da voz de Deus, a ponto que você se torne aí escravizado pelas práticas que te afastam da presença do Senhor. Agora, Rodrigo, o que é o pecado? Pecado é toda prática, toda ação, toda atitude que fere a palavra de Deus. Se o que você tem pego ou sendo visto praticando traz algum tipo de condenação para você ou vai contrário à palavra de Deus, saiba que você cometeu um pecado. Mas existem algumas formas de nós vencermos as tentações do diabo e também temos ali uma condição espiritual de resistirmos às tentações que são impostas às nossas vidas. Eu quero aqui começar essa mensagem ilustrando um pouco da história de Jesus Cristo, que precisa ser o parâmetro para a nossa vida como cristão. Mas antes de nós entrarmos aqui na introdução do estudo, eu queria te fazer um convite. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você ama a palavra de Deus e quer adquirir mais conhecimento a respeito da importância da palavra do Senhor, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal. Clica no botão de se inscrever, ativa o sininho de notificações para poder você não perder nenhum tipo de vídeo. E eu quero que você comente aqui embaixo também para mim qual é o versículo da Bíblia que você mais ama. Como nós estamos falando da palavra de Deus, eu quero que você comente aqui qual é o seu versículo favorito da palavra de Deus. Dito isto, nós precisamos pegar como parâmetro, como referência de uma vida correta, longe do pecado e das práticas pecaminosas, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E para muitas pessoas, às vezes, ser imitador de Cristo pode parecer algo complexo ou complicado, mas não. Jesus ele nos deu plena condição e orientação de que é possível nós sermos minis cristãos, ou seja, se você se diz cristão, é porque você professa a sua fé e crê em Jesus Cristo, para que você possa se tornar aí um cristão genuíno, um cristão verdadeiro. É necessário que você tenha como hábito, como princípio da sua vida cristã, imitar a Cristo, viver conforme Ele nos orienta através da palavra. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele vai passar por alguns processos ali, e um deles vai ser o momento ali após o seu batismo, em que ele é levado ao deserto pelo Espírito a fim de ser tentado pelo diabo. E é interessante que Jesus vai ali, após jejuar, a Bíblia vai dizer que ele teve fome. Imediatamente, no versículo seguinte, Satanás vai se apresentar para Jesus oferecendo pão. Um pouco irônico isso, não é mesmo? Jesus tem fome e qual é a primeira oferta que Satanás oferece para ele? Pão.
Nós entendemos com esse texto que o diabo ele vai sempre te oferecer aquilo que no momento em que você está vivendo vai fazer com que você tenha uma maior probabilidade de cair. Como assim, Rodrigo? Digamos que você, de uma certa forma, teve uma dificuldade no passado com a parte de pornografia, que é um problema de muitos jovens e adolescentes no dia de hoje. Certamente, de diversas formas, será apresentado para você opções, maneiras, meios de que você de alguma forma seja inserido num ambiente onde a pornografia possa gerar algum tipo de influência e fazer com que você cometa algo pecaminoso, algo que fere a presença de Deus em sua vida. O diabo, ele jamais vai oferecer para você pecar ou ferir a palavra de Deus com algo que certamente vai lhe causar algum tipo de espanto. Eu costumo dizer que, por exemplo, a pessoa que tem uma inclinação para poder cometer prostituição, trair a sua esposa ou destruir o seu casamento, não fique esperando que o diabo ele vai aparecer com um chifre vermelho, com cauda, cuspir no fogo, porque não vai ser assim. Certamente ele vai aparecer ali com uma mulher, com uma bela mulher, para que você possa ali ter uma maior inclinação a cometer o pecado. Ele vai te oferecer o prato para que você tenha aí uma vontade, após essa fome pelo pecado, essa forte inclinação da sua carne ao pecado, você possa se alimentar daquilo que ele te oferece. Mas o interessante é que após ser tentado, e eu quero aqui enfatizar que Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, sendo 100% Deus, ele é tentado como homem. Afinal, ser tentado como Deus seria de forma bem clara, muito fácil para Jesus vencer ali as tentações do diabo. Mas o intuito da tentação era também que Jesus provasse para mim e para você, através da sua prática de vida, que era sim possível nós resistirmos ao pecado e nós vencermos as tentações. De que forma, Rodrigo? É muito claro, através da palavra. Nesse texto que eu acabei de citar como exemplo para você, por exemplo, Jesus, de todas as formas que o diabo se apresenta para ele, Jesus vai se utilizar da palavra, citando os profetas, citando o Antigo Testamento, mas sempre respondendo ao diabo, respondendo às tentações com a palavra. Então já deixo aqui bem claro para você que a palavra de Deus é a ferramenta para que você possa vencer as tentações. Ela é o nosso manual de vida diário, ela que nos orienta como Jesus Cristo espera que nós vivamos as nossas vidas. Se você não tem uma vida de relacionamento com Deus através da palavra, se você não tem uma vida de leitura da palavra de Deus, de meditação na palavra de Deus, certamente você estará mais suscetível a cometer um ato pecaminoso. O segredo é a palavra. E eu separei aqui alguns versículos que vão ali enfatizar o que eu estou falando aqui para você. O primeiro de tudo, eu queria ler Mateus capítulo 4, versículo 1, para poder ter como base o que eu estou aqui trazendo de ensinamento para os irmãos que me ouvem do outro lado. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, para que nós pudéssemos ter ali a plena convicção de que é possível, mediante uma tentação, através da palavra, nós vencemos o pecado. O que acontece no dia de hoje é que tem muita gente acreditando que através do louvor, através de somente da oração, através somente de uma ida à igreja, vai construir, vai ter condições de resistir ao diabo e vencer as tentações. Isso não quer dizer que eu esteja aqui negligenciando a importância dessas coisas que eu acabei de listar para você. Mas para você vencer o pecado, Jesus Cristo vai deixar muito claro que é através da palavra. Então, se fortaleça na palavra. O salmista Davi, no Salmo 119, versículo 11, vai dizer: Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ou seja, Davi tinha a palavra de Deus, tinha os ensinamentos da palavra, tinha as leis do Senhor guardadas no seu coração, para que ele não pudesse, para que ele tivesse ali força e não cometesse um pecado contra Deus. Mesmo ele, por diversas vezes,
caindo e cometendo ali atos pecaminosos, Davi entendia que a palavra era a solução que ele precisava para poder se levantar e resistir novamente ao diabo e ter uma vida de santidade perante o Senhor. No livro de Hebreus também, no capítulo 2, versículo 18, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu, Jesus, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ou seja, aqui nós aprendemos que Jesus sendo tentado, ele consegue entender o que nós passamos quando nós sentimos a vontade também de cometer um pecado, como quando sofremos a tentação. O livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41, vai dizer o seguinte: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós sabemos que através da desobediência de Adão, o pecado ele vai entrar na humanidade. Mas a Bíblia também vai nos orientar que, da mesma forma como através de um homem o pecado entrou na humanidade e fomos todos destituídos da glória de Deus, através também de um homem, do seu sacrifício, Jesus Cristo nos deu a oportunidade de sermos redimidos dos nossos pecados e nos concedeu ali o Espírito Santo para que ele pudesse nos convencer de que as práticas que estão sendo oferecidas para nós ou as práticas que nós estamos cometendo certamente ferem a palavra de Deus e causam em nós uma morte espiritual. Se você quer vencer o pecado, é necessário você vigiar, se encher da palavra e orar. Agora, o interessante desse texto de Mateus é que ele vai dizer: vigie e orem. Ele vai dar duas condições para que você não caia em tentação. Usar a palavra quando você for tentado é uma ferramenta, é uma arma espiritual para que você vença o pecado. Mas ele está nos dizendo aqui que há uma forma de você não chegar nem a ser tentado. Primeiro, ele manda que nós vigiemos, ou seja, vigie. Em segundo, ele manda ore. Também existe uma possibilidade de você não chegar a essa fase de tentação. Se você constrói uma vida de vigilância e de oração, a tentação certamente passará longe de você. Por que isso, Rodrigo? Porque no momento que você para de ser vigilante, e aqui eu quero fazer um pequeno adendo, o vigia, ele tem a missão de estar inteiramente atento e focado naquilo que tem que ser vigiado. Se um vigia em algum momento da vigilância ele dorme, o local que ele está segurando, o local que ele está vigiando, ele fica extremamente vulnerável. O que nós vigiamos é o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, é o nosso corpo que precisa ser santificado através da palavra de Deus. Quando nós deixamos de orar, deixamos de vigiar, nós ficamos vulneráveis ao pecado. E certamente devido ao pecado da desobediência de Adão, nossa carne, ela sempre se inclinará para o pecado ou para a prática pecaminosa. O que vai definir, Rodrigo, nessa balança, se você está mais inclinado para o pecado ou para uma vida de santidade? É o que você alimenta com maior frequência. Se você alimenta a sua carne com maior frequência, certamente você estará mais suscetível ao pecado. Agora, se você mantém uma vida de vigilância, de oração, de leitura da palavra, de jejum e de busca ao Senhor, o teu espírito está fortalecido contra o pecado e certamente, quando o diabo se apresentar diante de ti, você, através da palavra, irá vencer as tentações e se manter em santidade para não perder o que você tem de mais precioso, que é a sua salvação em Jesus Cristo. Também no texto de Tiago, capítulo 4, versículo 7, vai dizer o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Exatamente o que aconteceu com Jesus Cristo. O problema é que muitas das vezes nós tentamos ali flertar com o pecado. Não tem um problema de eu ficar ali mantendo uma amizade, uma conversa durante a madrugada com essa menina que é minha amiga, mesmo a minha esposa não sabendo, porque eu me conheço, eu sou forte, eu não vou cair nisso.
Não, eu não vou parar, mesmo eu me convertendo, eu quero largar o vício nas drogas, mas eu não quero parar de andar com aquele amigo que ainda utiliza drogas, porque eu me conheço e eu sou forte. A Bíblia é muito clara: submetam-se a Deus, resista ao diabo para que ele fuja de vocês. Quando nós mantemos ali uma relação próxima ao pecado, próximo daquelas práticas que nos traziam a condenação, certamente nós também estaremos ali a cada vez mais ali próximo de cometer um ato pecaminoso. Por quê? Porque nós estamos ali ainda sentindo o cheiro daquilo que nos trazia prazer, sentindo ali vontade de estar com aquilo que nos trazia prazer. Então, fuja do pecado, resista ao diabo, porque certamente você alcançará a vitória e o nome do Senhor Jesus. Para nós encerrarmos aqui esse vídeo, João capítulo 17, versículo 17. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade que nos alimenta, que nos mantém fortalecido, que nos dá força para nós resistirmos ao diabo e nos dá aqui instruções de como manter uma vida de santidade, íntegra perante o Senhor, é a palavra. Ela é que nos santifica, ela é a verdade. Se você está tentando vencer o pecado com qualquer outro livro, a não ser esse livro aqui, você vai falhar, certamente falhará miseravelmente. Tenha a palavra como o escudo de proteção contra o diabo. Tenha na palavra a ferramenta que você vai utilizar, a arma que você utilizará para poder vencer esse pecado, essa tentação que tanto tem trazido condenação para a sua vida. João 3,16, o versículo mais conhecido da Bíblia, na minha opinião, vai dizer que Deus ele amou tanto o mundo que ele deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus te deu a oportunidade de viver uma eternidade com ele. Não troque a sua eternidade por 5 minutos de prazer. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Se você chegou até aqui o final desse vídeo, eu quero dizer que Deus tem cuidado de você e que a partir de hoje, eu quero declarar na sua vida que a libertação que você precisa está chegando sobre você, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.